tá? Eu me lembro que eu parei com a definição de limite, não somente com a definição de limite, eu fui além, tá? Eu vou só lembrar aqui a definição, que diz o seguinte: seja f uma função, tá? P um ponto de acumulação do domínio da f, tá certo? E L um número real. Nós dizemos que L é limite de f de x, ou é o limite de f, tá? Limite de f de x com x tendendo a p, ou simplesmente nós dizemos que que L é o limite de f em p, tá? Quando para cada epsilon positivo, existe delta positivo, tal que x no domínio de f e x menos p em módulo menor do que delta maior do que zero, implica f de x menos L menor do que epsilon. Aí eu trabalhei um pouco com esta definição, tá? A primeira coisa a se fazer depois dessa definição é demonstrar a seguinte proposição, que já está demonstrada nas notas. Eu bem falei que eu não iria demonstrar aqui. Está nas notas de aulas, tá? Inclusive o diário, né, que eu enviei para vocês já está atualizado com o calendário da universidade, o calendário pós-greve, tá? Até as provas, até as avaliações, ok? Então, a primeira proposição é que diz o seguinte, vou colocar aqui de maneira bem rápida, tá? Tem a ver com isso. F é uma função, L é um número real e P é um ponto de acumulação do domínio da F. É o seguinte, se L1 e L2, dois números reais, são limites de F em P, ou seja, se L1 é o limite de f de x com x tendendo a p, L2 é o limite de f de x com x tendendo a p, e é claro, f é função, p é um número, é um ponto de acumulação do domínio da f, L1 e L2 são números reais. Quer dizer, se dois números são limites, então L1 é igual a L2. Tá? Se L1 e L2 são limites de f em p, segundo esta definição, eles são iguais. E é pouco observado, aliás, quase nunca observado, que a unicidade do limite, essa proposição dá o que nós chamamos de unicidade do limite. A unicidade do limite é consequência do ponto ser ponto de acumulação do domínio, tá? É por isso que é exigido na definição que o ponto no qual estou calculando, o limite seja ponto de acumulação do domínio, para garantir a unicidade, tá? Então,
Daí desta proposição, daí, sendo, tá horrível esse sendo, né? Daí, sendo L o limite, e agora eu posso usar o artigo definido, porque se é limite, é o limite, sendo L o limite de F em P, nós escrevemos o seguinte: L é igual a... Porque quando é uma questão fundamental em matemática. Quando eu vou usar o sinal de igualdade, eu tenho que ter a unicidade, tá? Senão não faz sentido usar o sinal de igualdade. Então, neste caso, escrevemos o seguinte: S é o limite de f de x com x tendendo a p. Não é necessário dizer que você lê isso aqui segundo a definição, tá? L é o limite, como é que se lê isso aqui? Limite de f de x com x tendendo a p. Ou simplesmente limite de f em p. Tá? Também é aceitável. Tá? Aí eu dei exemplos onde eu mostro qual é o limite de certas funções em certos pontos, tá? Usando a definição, mas eu observo que a definição, eu observei, né? Eu observei no passado, na última aula, que demonstrar o limite de uma função, dependendo da função, usando a definição, pode ser uma coisa inviável, pode ser um trabalho hercúleo, tá? De muita conta. Vocês viram com os exemplos que eu fiz aqui. E falei que o que se usa na prática são as proposições sobre limite, que nós chamamos de propriedades operatórias do limite. A primeira delas, além de algumas propriedades específicas sobre limites de funções bem básicas. Mas, voltando a falar das propriedades operatórias, a primeira delas é a que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Vou listar essas propriedades aqui, sem demonstração. Demonstração, entenda, demonstração a partir da definição, as demonstrações estão nas notas. O que eu quero é que você aprenda a fazer conta usando, tá, as propriedades operatórias e outras propriedades mais gerais. Então, a primeira propriedade, assim, você fez uma pergunta, qual era a pergunta? L'Hopital. L'Hopital, para você falar em L'Hopital, você precisa falar em derivada antes. Então não dá para eu falar de L'Hopital agora, tá? Primeira proposição. Aí eu estou lembrando que essa proposição eu cheguei a listá-la aqui, que diz o seguinte: sejam FG funções, P um ponto de acumulação na intersecção dos dois domínios, e L um número real. Primeira proposição diz o seguinte: se L é o limite de f de x. Com relação ao artigo definido, quer dizer, com relação à unicidade, você deve perceber que a definição, quer dizer, até esse ponto, a definição não dá de graça, não sai da definição direta assim, tá? Quer dizer, bem explícito, que o limite é
único. Não, isso é consequência de uma proposição, tá? Tanto é que dizemos que L é, tem acento aqui, tá? Dizemos que L é limite, eu tive o cuidado de não colocar o artigo definido, pois eu não tenho isso da definição somente. Isso é consequência de uma proposição, que é essa daqui que dá unicidade. Veja a demonstração nas notas. Agora, a próxima proposição diz o seguinte: se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e L é o limite de g de x com x tendendo a P, então L também é... Desculpe. L também, ó, que bobagem. Sejam L e M números reais, tá? Se L é o limite de f de x com x tendendo a P e M é o limite de g de x com x tendendo a P, então L mais M é o quê? É o limite com x tendendo a P de f mais g, tá? Quer dizer, o limite da soma é a soma dos limites, observe bem. Fg funções, P, ponto de acumulação do domínio da soma, para fazer sentido, e L e M números reais. Se L é o limite de F em P, e M é o limite de F, e M é o limite de G em P, então L mais M é o limite de F mais G em P, tá? Limite da soma é a soma dos limites. A próxima propriedade básica, dada por esta proposição aqui, é a seguinte: sejam lambda número real, f uma função, P um ponto de acumulação do domínio da F e L o número real. A proposição diz o seguinte: se L é o limite de F em P, ou o limite de F de x com x tendendo a P, então lambda vezes L é o limite com x tendendo a P do produto escalar de lambda por F em x. Certo? Ou seja, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite, tá? Propriedade básica. Então, todas demonstradas nas notas. A proposição seguinte tá? Sejam Fg funções, tá? P um ponto de acumulação do domínio da F, intersecção com o domínio da G, um ponto de acumulação da intersecção dos domínios, e Lm, dois números reais. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de x com x tendendo a P, então L vezes M é o limite com x tendendo a P de f vezes g de x. Tá certo? O que é que diz essa propriedade? Qual é a leitura que eu faço daqui? É que o limite do produto é o produto dos limites. Lembre, f vezes g aplicada em x, por definição,
é f de x vezes g de x. Assim como f mais g aplicado em x, por definição, é f de x mais g de x. Isso aqui é a soma de duas funções que eu já defini para vocês. Isso aqui é o produto de duas funções. Isso aqui é o produto de um escalar por uma função. Tá? A próxima proposição é a seguinte, tá? Eu dei o teorema do limite positivo, não dei na última aula? Eu demonstrei aqui? Teorema do limite positivo. Você anotou aqui o que eu dei na próxima aula? Que diz o seguinte: se o limite de uma função no ponto é positivo, numa vizinhança desse ponto a função é positiva. É esse teorema aqui. Então deixa eu colocar aqui. O teorema diz o seguinte, ó. É um resultado importante no cálculo, muito usado, tá? Que diz o seguinte: sejam P um ponto de acumulação do domínio da F, tá? L, um número positivo, e F, uma função. L, um número positivo. Se